O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, participou hoje de uma palestra para estudantes universitários do Grupo Ser Educacional. O Grupo Ser ele é composto por algumas universidades, algumas faculdades muito famosas, principalmente na região norte e nordeste. Se você é de Pernambuco, possivelmente conhece a Uninasal. Uninasal é do Grupo Ser. A Universidade Joaquim Nabuco também é do Grupo Ser e algumas outras por aí. E nessa palestra, o Mourão voltou com aquela história que vira e mexe vem a público, alguma pessoa começa a questionar, começa a falar, levantar a possibilidade de pagamento de mensalidade no ensino superior público. As pessoas que pagam, as pessoas que têm condição, os alunos que têm condição deveriam pagar uma mensalidade nas universidades públicas. Isso é o que o Mourão fala. É claro que isso tem um enorme problema, o que ele está dizendo, e não faz o mínimo sentido. Mas vocês vão ver, e eu vou falar para você daqui a pouquinho, qual é o plano por trás do que o Mourão está falando, e eu vou explicar tintim por tintim. Tintim por tintim. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, ajuda demais o seu like, é muito importante nesse momento turbulento que o YouTube está vivendo, que você deixe seu like, porque isso contribui muito com o canal, contribui com a nossa comunidade de reflexão. Existem alguns problemas. O primeiro, a universidade pública, ela não é considerada melhor do que a universidade privada pura e simplesmente por conta da graduação. Não é a graduação que faz a universidade pública ser melhor do que a universidade privada. Porque em alguns locais a graduação da universidade privada é até melhor do que das universidades públicas ou de cursos públicos. Claro que existem muitas faculdades particulares que são caça-níqueis. Já trabalhei em faculdade particular picareta, mas já trabalhei também em faculdade particular que era muito mais responsável e muito mais, como eu posso dizer, era muito mais voltada ao aluno do que a instituição pública que eu também trabalhei, que eu também dei aula. Então existem casos e casos. Muitas universidades privadas são caça-níqueis e estão na vertente do capitalismo financeiro, que elas só querem o lucro, só visam a valorização das ações. Mas nós temos instituições privadas que também são muito respeitadas e muito responsáveis. Como eu falei, já trabalhei em uma universidade privada que ela foi, no caso, na época que eu trabalhava lá, ela era muito mais responsável do que a instituição pública que eu trabalhei. Mas qual é a grande diferença? O que faz a universidade pública se sobressair perante a universidade privada, a faculdade privada? A pós-graduação. As universidades públicas, elas fazem muita pesquisa. O que faz a universidade pública ser respeitada é a pesquisa. E pesquisa é caro, pessoal. Mas muito caro. Muitas pessoas não sabem que um equipamento de biologia, um equipamento de química, um equipamento de genética, cobaias, tudo isso é caro, você precisa de muitos recursos para financiar tudo isso. E a iniciativa privada não tem interesse no Brasil de financiar isso. Se houvesse interesse, nós teríamos mais cursos de pós-graduação renomados nas universidades privadas, mas nós não temos. E cada vez mais que nós caminhamos para a financiarização também do ensino no Brasil, com grandes cursos como a CER, a Uniceb, a Ânima, a FIA do Paulo Guedes, por exemplo, quanto mais nós temos esses cursos ou essas grandes corporações, esses grandes conglomerados financiarizando, porque esses cursos, essas empresas têm ações na bolsa, mais distante da pesquisa esses grupos ficam, essas instituições ficam. E como o capital tem uma tendência a se concentrar, com o passar do tempo é muito provável que esses grupos maiores comprem as instituições menores, distanciando ainda mais a pesquisa ou a pós-graduação, ou a pesquisa das faculdades ou das instituições privadas. Então isso é um problema. Mas o Mourão ele falou o seguinte, nós temos que cobrar a mensalidade do Grupo Ser, que é do grupo, falando isso para as pessoas do Grupo Ser, dos alunos do Grupo Ser, o Grupo Ser é um desses grandes conglomerados que nós temos no Brasil. O objetivo do Mourão é cobrar mensalidade para aumentar o acesso das populações mais carentes ao ensino superior. Então você pode falar assim, bom, então as pessoas que podem pagar mensalidade nas universidades públicas vão pagar porque assim nós vamos ter mais recursos, se bem que esses recursos de mensalidade são ínfimos, porque o grande custo mesmo da universidade pública é justamente a pós-graduação, a pesquisa. Mas enfim, então nós vamos pegar esse dinheiro, esse recurso que vai ser injetado
pelas pessoas que podem pagar para construirmos mais faculdades federais, para expandirmos o ensino superior público e assim nós vamos dar mais condições para as pessoas poderem estudar, para as pessoas carentes, ou nós vamos investir em um outro tipo de ensino. Não, não é isso que o Mourão quer. O Mourão quer pegar esses recursos vindos dos estudantes das universidades públicas para investir justamente nas universidades privadas. É isso que o Mourão quer, para aumentar e propagar auxílios e ajudas para os estudantes carentes estudarem em universidades privadas. E nós sabemos que quando nós tivemos o FIES e principalmente o ProUni, houve um aumento gigantesco na quantidade de escolas particulares, de escolas privadas, no ensino superior privado no nosso país. E muitas instituições, principalmente essas de menor porte, essas instituições menores, essas faculdadezinhas menores, elas dependem demais do FIES e principalmente do ProUni. Então é o Estado pegando o dinheiro da iniciativa pública e repassando diretamente para a iniciativa privada. E muitas dessas instituições, como eu falei, são instituições de baixíssima qualidade. São instituições duvidosas que não estão preocupadas com o ensino do aluno, mas somente com a geração de lucro e aumento da distribuição de dividendos e valorização acionária. E esse grande grupo, que é a Ser Educacional, obviamente está muito interessada nisso, porque esses grandes grupos estão fazendo investimentos pesados na expansão. Só que o que acontece? Nós temos teto de gastos, que o governo já está mais ou menos com a corda no pescoço, como nós estamos discutindo, o FIES foi remodelado, o ProUni pode começar a ser discutido, e é claro que você tem uma instabilidade no setor. Com o Mourão falando isso para um grande grupo, que é o Ser Educacional, você começa a dar um gás maior para esses grupos e nós podemos ter uma pressão vinda deles para que haja essa cobrança na mensalidade. Cobrança essa em mensalidade ou implementação de cobrança de mensalidade em instituições públicas superior para alimentar justamente as instituições particulares, as instituições privadas de menor qualidade. Esse é o grande plano de Mourão. Isso já aconteceu antes, porque os grupos privados com o FIES e o ProUni foram muito beneficiados. E nós temos que comentar, colocar essa discussão, colocar os verdadeiros interesses do general Mourão às claras, tá? Para que as pessoas possam entender. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá também no Twitter, @profileoficial.